Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a caixa de armadura do anime Cavaleiros do Zodíaco. Bom galera, a caixa de Pandora que eu escolhi para esse tutorial aqui foi a caixa do Pégaso, mas com essa mesma técnica aqui você pode fazer qualquer uma das outras caixas, beleza? Ah, e essa caixa aqui ela não tá em tamanho real, mas se você quiser é só modificar os moldes ali, aumentando ou reduzindo para fazer do tamanho que você quiser. E se você gostou do tema ou gosta do canal, deixa aquele meu like biscoito aí para ajudar o canal a crescer e me incentivar a trazer cada vez mais coisas legais aqui, beleza? Qualquer dúvida, sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários, a lista de materiais está aqui embaixo na descrição do vídeo e se liga aí no passo a passo. Bom galera, para começar aqui eu vou precisar de 4 pedaços de papelão, 2 na medida de 22 por 19 e 2 na medida de 22 por 16. E galera, eu estou utilizando aquele papelão mais grossinho, tá? Aquele papelão um pouco mais resistente, mas dá para fazer com outra, é só você colar um pedaço em cima do outro. E para colar aqui eu estou utilizando cola de contato, mas você pode aí usar cola quente, não tem problema. A partezinha menor aqui vai encaixar na parte maior. A caixa de armadura que eu estou fazendo aqui não é um cubo perfeito, beleza? Todas as dimensões são diferentes entre si, tanto a altura quanto largura e profundidade. Eu fiz assim porque a maioria das imagens de referência que eu encontrei, ela não tá um cubo perfeito. Bom pessoal, já tenho aqui essa estrutura montada, agora falta a parte de cima e a parte de baixo. Sempre quando eu vou fazer uma caixa aqui, eu geralmente não falo para vocês a medida da parte de baixo e da parte de cima, que isso vai depender muito da espessura do papelão que você estiver usando aí. Para fazer a parte de cima, a gente coloca o molde em cima do pedaço de papelão e marca ali por fora da caixa. E para fazer a parte de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez a gente vai fazer a marcação pela parte de dentro. E aqui, pessoal, eu reforcei toda a parte de dentro com cola quente. E eu também fechei todos os cantinhos da caixa, onde aparece o papelão com fita crepe, para fazer o acabamento. E nesse próximo passo aqui, galera, eu vou revestir toda a caixa utilizando EVA e eu vou começar pela parte de baixo. Eu sempre gosto de colocar aqui um pedaço maior e ir acertando as rebarbas com a tesoura. E aqui, galera, dando continuidade, já fiz a parte de baixo e as duas laterais, as partes menores, né? Agora, a frente e atrás. Bom galera, agora que eu encapei toda a caixa com EVA, eu vou colocar uma margem de 1 cm em volta de todas as partes, também no EVA. E é só fazer em todas as partes aqui, tá vendo? Aqui tá tudo pronto. Eu recomendo que você comece pelo fundo, depois faça as duas laterais e depois a parte da frente e a de trás. Lembrando que as tiras têm que ser de 1 cm e o próximo passo é colocar um quadradinho de 1 por 1 aqui. Então você pode usar até pedacinhos das tiras que sobrarem e recortar um quadradinho. A gente vai colar aqui no cantinho. E agora eu vou pegar um quadradinho de 2 por 2 e vou colar aqui por cima para fazer o acabamento. E eu vou fazer a mesma coisa nesse outro canto aqui. E em todos os outros cantos da caixa. Bom pessoal, agora que eu já terminei de fazer todos os contornos e coloquei todos os detalhes aqui em todas as faces, chegou a hora da gente colocar as imagens dos moldes. Eu deixei todos os moldes aí pra vocês, tá? São 6 faces. Algumas faces são repetidas, então você olha direitinho aí pra você cortar a quantidade necessária aí no molde. Eu vou usar esse moldezinho aqui, eu vou dar um leve espaçamento aqui da margem. E vou fazer a mesma coisa com o molde espelhado. E agora com esse outro molde em formato de gota, eu faço o detalhe aqui do meio. Eu vou fazer a mesma coisa nesse canto aqui. Agora tem um octógono que a gente vai colar aqui, tenta centralizar direitinho. Pra vocês aí parece que não tá tão centralizado, mas é por conta do ângulo, tá? Ó. Ele tá bem centralizado sim, tá? E aqui no meio um outro octógono menor. E ele tá todo vincado para fazer essa marcação aqui, tá? Alguns formatos mais complexos eu dei uma simplificada porque no EVA, né, não dá para ser tudo tão detalhado. E agora aqui na parte de baixo a gente vai começar com esse molde aqui que é uma estrela. E esse outro molde aqui a gente vai colocar por cima, eu fiz em cor diferente para facilitar a visualização aí. E um último formato que é um círculo.
E eu desenhei um outro círculo menor ali dentro e marquei com lápis para ficar um baixo relevo. E agora tem mais 4 detalhes nesses cantinhos aqui, que são uma espécie de lua. E dentro dessa lua, uma rodinha de EVA. E é exatamente a mesma coisa nos 4 cantos. Bom, pessoal, e a parte de baixo é essa aqui, e exatamente igual a gente vai fazer aqui na tampa. E eu não mostrei direito como eu fiz a tampa. A tampa eu só encapei ela com EVA, igualzinho eu fiz a parte da caixa. Encapei os cantinhos aqui, também fiz aquela margem aqui por cima, igualzinho na caixa, e coloquei os cantinhos aqui, ó, exatamente igual eu fiz em toda a caixa. E agora aqui, pessoal, vou fazer a parte da frente, onde tem o desenho do Pégaso, é a parte mais complexa, então eu vou mostrar para vocês principalmente como fazer para cortar o molde, beleza? Eu tô aqui com a parte do molde do Pégaso, então o primeiro passo é eu recortar o molde aqui direitinho, né? Eu recortei aqui só em volta, mas você tem que recortar direitinho ele, e você vai tirar esse molde aqui no EVA. Aí vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. E agora que você já tem esse molde aqui, você pode inclusive fazer as marcações da asa aqui, ó, um baixo relevo. Como a gente não vai precisar mais das asas, a gente vai recortar o molde. É claro que você vai recortar direitinho aí. Só vai ter aqui o pescoço, o rosto e a crina. É só recortar isso aqui também. Eu recortei dessa vez no EVA branco para criar o contraste e vocês entenderem as camadas de EVA por aí, beleza? E agora que eu não preciso mais da parte da crina, eu só quero a parte do pescoço e da cabeça. Então novamente eu vou e recorto o molde. É claro que o recorte que você vai fazer aí vai ser direitinho, eu recortando aqui dessa forma aqui só para vocês entenderem aí o processo. Novamente a gente vai encaixar aqui em cima e novamente eu fiz um EVA de outra cor para criar o contraste. Nessa partezinha aqui você já pode marcar esses vincos aqui que tem no pescoço do Pégaso. É só fazer em baixo relevo ali com lápis. Agora o próximo passo é recortar aqui a parte do pescoço. E é só recortar, ó. Tá aqui no EVA branco. E agora para finalizar, depois que você já tem o molde da cabeça, a gente só vai precisar desse molde aqui da parte da frente do focinho dele. E esses desenhos aqui no rosto do Pégaso que eu fiz no lápis estão todos em baixo relevo. Marquei bem forte ali para quando a gente terminar a pintura a gente conseguir ainda visualizar ali as marcações. É claro que você que vai replicar e não precisa fazer em EVA de várias cores, eu só fiz aqui para dar o contraste e vocês conseguirem visualizar qual parte corresponde a qual parte, beleza? E o próximo passo é eu colar isso aqui centralizado. E aqui, pessoal, voltei e acelerei um pouquinho o processo, colei aqui, como eu disse para vocês, os outros 2 detalhes aqui de baixo, 2 detalhes aqui de cima. E aqui na parte de trás tem esse detalhe aqui que é um pouquinho diferente, é o mais chatinho de cortar na minha opinião. E esses 4 moldes aqui que aparentemente são iguais, né? Mas tem detalhes diferentes, está especificado aí para vocês no molde. Também tem esses 2 detalhezinhos aqui, que são o mesmo molde, só está espelhado. E um losango aqui embaixo. E aqui, pessoal, na parte de trás onde deveriam ter as alças. Uma daqui para cá e outra daqui para cá. Eu não vou fazer porque eu pretendo usar essa caixa aqui como caixa organizadora. Eu devo fazer várias outras delas e deixar empilhadas, então a alça vai me atrapalhar. E para quem quiser fazer é só utilizar a técnica que eu mostrei aqui no canal do couro fake. Eu vou deixar o link aqui no card. Faz 2 tirinhas e coloca uma em cada lado, uma daqui puxando para cá e outra daqui puxando para cá. E agora, galera, eu vou passar uma camada de tinta PVA preta em cima de toda a caixa. E aqui, pessoal, ó, terminei de passar o preto, tinta PVA preta. Agora eu vou fazer aqui uma pintura a seco com prata, um dry brush. Eu vou fazer várias camadas de dry brush, beleza? Bom, pessoal, o dry brush está finalizado aqui. Eu forcei bastante o prata, beleza? Deixei pouca área escura aqui porque a caixa de armadura ela é bem brilhante, é bem prateada.
mas eu gosto sempre de deixar esse efeito de envelhecido, então eu não pintei ela totalmente com prata não. Mas se quiser fazer um efeito um pouco mais envelhecido, passa um pouquinho menos de prata, tá vendo? Aqui é a parte de cima, eu passei bastante prata. E na parte de baixo, ó, só para mostrar para vocês, eu passei pouquinho. É claro que eu vou uniformizar aqui para ficar compatível com todas as partes, né? Eu só fiz assim para mostrar para vocês. E aqui a tampa, o último detalhe para mostrar para vocês aqui, ó. 2 quadradinhos de 2x2 em todos os cantos. Para quando a gente encaixar a tampa aqui, tá vendo, ó? Dá a ilusão que é o acabamento aqui, ó. E na parte de dentro, galera, quem quiser fazer o acabamento é só pintar ou revestir com EVA, beleza? E na verdade meu cavaleiro de bronze preferido é o dragão, mas eu optei por fazer o Pégaso aqui, por ser o mais popular, ser o principal, eu achei que se enquadraria melhor aqui nesse vídeo. Mas é claro que eu pretendo fazer as outras caixas, provavelmente eu não vou gravar em vídeo para não ficar muito repetitivo, afinal de contas os moldes são basicamente os mesmos, o que muda é só o molde principal aqui. Todos os outros formatos são os mesmos em todas as caixas dos Cavaleiros de Bronze. Então mesmo não gravando os vídeos, à medida na qual eu for fazendo as outras caixas, eu vou criando os moldes e liberando para vocês. Eu posto na aba comunidade ou lá no Instagram. Então para me ajudar, comenta aí qual cavaleiro você gostaria que fosse o próximo. E é claro, também não esquece aquele meu like biscoito para me deixar felizão e trazer mais vídeos legais para vocês. Então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.